Nós vamos agora abrir a Bíblia para o tema de hoje. O tema de hoje é inscrições abertas. É um tema curioso e muito importante. Vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 21 e no versículo 27. Repetindo, Apocalipse capítulo 21, versículo 27. A gente vai começar por aí e depois a gente vai ler mais alguns textos interessantíssimos que irão nos ajudar a entender melhor o tema de hoje. Apocalipse 21, verso 27, fala assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Que texto, hein? Vale a pena ler de novo. Vamos ler de novo. Diz assim: nela, olha que começa com a palavra no feminino. Nela, não é nele, é nela. Nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre esse verso. Ainda não vamos explorá-lo totalmente, mas é só para dar um start, tá? Por favor, vamos conversar sobre isso. Nessa vida tem muitas coisas que precisa ter uma inscrição, né? Você não pode chegar e ir fazendo qualquer coisa se você não está na lista, se você não está inscrito, se você não tem o nome na lista, tipo um casamento. Você não pode chegar assim no casamento de qualquer maneira e entrar, né? Como um penetra. Tem que ter sido convidado, pelo menos deveria ser assim. E aí, uma vez convidado, o seu nome está numa lista e você pode entrar. Você não pode fazer um Enem sem fazer sua inscrição. Você não pode fazer um vestibular sem fazer sua inscrição. Você não pode fazer muita coisa sem a sua inscrição. Você não pode entrar num avião, fazer uma viagem de avião, se o seu nome não estiver na lista e se você não tiver a sua passagem e os seus documentos devidamente ok. Assim é na vida. E no céu também é organizado, tá? Para entrar lá, tem que ter o nome numa lista, num livro. E aí eu faço uma perguntinha, hein? Será que o nosso nome já está nesse livro? O texto fala assim: nela jamais entrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente quem tem o nome inscrito no livro da vida. Esse nela é na Nova Jerusalém, é na nova terra, é na vida eterna. Ou seja, para entrar lá, tem que ter o nome no livro da vida. Então, assim, logo para início, assim, vamos já abrir fazendo uma pergunta. Alguém aqui quer a vida eterna? Além de mim, eu quero. Mas alguém quer? Levanta a mão. Bem alta assim, levanta a mão bem alta assim. Amém, amém. Nós todos queremos a vida eterna. Então, detalhe, tem que se inscrever. E eu tenho uma notícia para Moema. As inscrições estão abertas. Já começamos a abrir as inscrições. E quem pegou o cartãozinho VIP, já viu o nome do cartãozinho. É inscrições abertas. Então a gente tem que resolver um problema hoje. Ninguém pode sair daqui sem se inscrever. Porque senão o caldo vai entortar. A coisa vai complicar. Eu vou mostrar para você o seguinte: se o nome estiver no livro, vida eterna. Se o nome não estiver no livro, aí a coisa complica. Então nós vamos explicar isso daí hoje, tá bom? Para entender esse negócio direitinho, para esse assunto ficar bem claro até para as crianças e até para os doutores, nós vamos voltar agora a ler um texto que está no Velho Testamento. Vamos para Daniel capítulo 7. Livro do profeta Daniel capítulo 7. Atenção pessoal das redes sociais, você que acompanha a gente pelo YouTube, esse aqui é um texto importantíssimo para entendermos melhor o que estamos tratando essa noite. Repetindo, para ninguém esquecer, é Daniel 7, versículos 9 e 10. Repetindo, Daniel 7, versos 9 e 10. Diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos,
E o ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e o que diz no finalzinho? E se abriram os livros. Atenção, pessoal. O texto fala assim: assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Não diz assim, abriu o livro. Diz, abriram-se os livros. Isso quer dizer que tem mais de um livro. Bom, e aqui nessa leitura, você viu uma cena do juízo. Na leitura que a gente fez hoje, está mostrando a cena do juízo. O juízo de Deus. E no juízo de Deus, aparecem livros. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Nós não sabemos quantos livros são e não sabemos tudo sobre esses livros. Porque a Bíblia não entra em detalhes sobre tudo. Mas a Bíblia nos ajuda a entender pelo menos sobre 3 livros. Sobre 3. Nós vamos hoje analisar os 3 livros. E o livro da vida é um dos 3. Então tem mais 2. E nós vamos agora analisar esses livros com bastante atenção. Nós vamos ler agora 3 textos, onde a gente já vai logo de cara descobrir quais são os 3 livros. Os outros livros que talvez possa existir, a gente não tem acesso, não tem os nomes deles, não sabemos mais. Apenas a Bíblia nos faz entender de maneira clara sobre 3, tá bom? O primeiro livro é o livro da vida que a gente já leu. O livro da vida que a gente já leu. Agora nós vamos ler sobre um outro livro, tá? Abram a Bíblia comigo em Malaquias. Malaquias também está no Velho Testamento, é o último livro do Velho Testamento, portanto, fica antes de Mateus. Malaquias 3, verso 16. Não esqueçam de anotar esses textos, porque se você quiser um dia explicar para um amigo, explicar para uma pessoa, você precisa ter os textos. Então vamos lá, Malaquias 3, verso 16, diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. E havia um memorial escrito, está vendo aí? Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Até aqui. Então nós já temos 2 livros. O primeiro livro é o livro da vida, que a gente leu no começo. O segundo livro é esse aqui agora, é o livro memorial. O livro memorial, o livro das memórias, é um livro que é usado para os que temem ao Senhor. Vamos ler de novo, que eu vou fazer uns cortes, usando a linguagem do TikTok. Vou fazer uns cortes aqui, para ficar mais fácil o entendimento, tá bom? Voltemos ao verso 16. Então os que temiam ao Senhor. Então ficou claro que o assunto aqui é para quem teme a Deus, tá? Não é para quem não teme, é para quem teme ao Senhor. Então vamos de novo. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. Está vendo? Para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então esse livro chamado memorial é um livro usado para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. E esse livro é o livro das boas obras. Esse livro é o livro onde Deus anota as coisas boas que a gente faz. Tudo de bom que você faz, Deus anota. É muito curioso isso. Nós vamos já mostrar na tela algumas frases que nos ajudarão a entender melhor esse assunto. Voltando um pouquinho só. O livro da vida, que foi o primeiro, é o livro que a gente coloca o nome. Mas o memorial é o livro das boas obras. É organizado, né? Vamos ver um terceiro livro? O terceiro livro a gente vai ler de 2 formas, em 2 passagens. Porque o terceiro livro, ele não aparece na Bíblia de maneira tão explícita. Não é tão explícito assim. A gente vai perceber que se trata de um registro, mas não vai ter a palavra livro e tal, mas vai ficar claro. Quer ver? Vamos para Mateus 12. Evangelho de Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento. Eu chamo sempre a atenção do pessoal que está vendo a gente pelo YouTube, para você do YouTube saber que você faz parte dessa reunião. Você não está apenas aí isolado, mas nós queremos que você faça parte dessa reunião. Mateus 12, versos 36 e 37.
Repetindo, Mateus 12, versos 36 e 37. Diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Já deu para entender, né? Já ficou claro. E o texto continua: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então já deu para perceber que as palavras que a gente fala, a nossa comunicação tem um peso. Vocês sabem que as palavras podem curar e podem ferir. As palavras podem levantar uma pessoa ou podem derrubar uma pessoa. Vocês sabem que com uma palavra ou com as palavras a gente pode matar uma pessoa. As palavras têm muito poder, né? Se você usar as palavras de forma sábia, você pode levantar uma pessoa, curar uma pessoa, no sentido assim, curar que eu me refiro, no sentido da pessoa ser levantada emocionalmente, levantar sua autoestima e direcionar essa pessoa, e ela pode ter uma vida melhor. Ao passo que se você usar as palavras de forma negativa, isso pode ferir tanto, machucar tanto, que às vezes é mais terrível do que uma pedrada, do que um tapa ou do que uma agressão física. A agressão física é horrível, mas tem palavras que são tão terríveis quanto. É assim ou não é? Então a Bíblia tem razão, que fala, cuidado porque as tuas palavras vão ser consideradas no juízo. E por que as palavras? Porque Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está o quê? Está cheio. Então não são meras palavras, mas são palavras que saem de um coração bondoso, sai palavras boas. Um coração maligno, sai palavras malignas. Por isso a importância dessa questão das palavras. Então já deu para entender que tem um registro das coisas ruins que a gente faz. Já deu para entender. Mas vamos ampliar esse entendimento lá em Jeremias. Vamos lá para Jeremias capítulo 2. E esse texto de Jeremias vai nos dar agora uma visão maior e mais ampla. Jeremias 2, versículo 22. Atenção pessoal que está ligando o seu celular agora, você que está chegando agora nas nossas redes sociais. Estamos ao vivo, direto da Igreja Adventista de Moema, aqui em São Paulo, para quem está em outro estado ou para quem está em outro país. Jeremias 2, verso 22, fala assim: pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Esse texto parece não dizer nada, mas ele diz tudo. Bora conversar um bocadinho sobre ele. Olha isso. O texto fala assim: ainda que te laves com salitre, ainda que amontoes potassa. Vamos lá. Ainda que você vá para um spa e você tome aqueles banhos maravilhosos e fique ali um bom tempo, uma semana num spa ou um mês, e você sai de lá totalmente assim leve, né? Você fala, valeu, né? Eu tomei banhos bons, eu cuidei da minha saúde, eu me alimentei bem, e etc. E você se sente super bem, e você fala, agora eu vou mudar meu estilo de vida, agora eu vou comer direitinho, agora eu vou fazer exercício físico, e você está bem, está de parabéns por isso. Ou então na sua casa, você toma um bom banho, vai para uma piscina, vai para uma jacuzzi, vai para uma sauna. Você realmente é uma pessoa que se cuida, está tudo muito bem, muito legal, isso é importante, vale muito a pena. Mas tem uma coisa: a água e os produtos que você usou para fazer todo esse processo só limpa por fora, não limpa por dentro. Não tem um spa que cura o coração. Não tem remédio que cure a angústia para trazer a paz. Entendeu? Estou falando da paz. Você não pode chegar na farmácia e falar assim, escuta, me dá aí um remédio para paz, quero ter paz. Me dá aí um remédio para o perdão dos meus pecados. E aí cada um já começa a imaginar algumas coisas no paralelo aí, né? O que eu quero dizer, baseado nesse texto, sabe o que é?
é que eu posso estar limpo por fora, mas por dentro não. Às vezes a gente está super bem por fora, bem vestido, estamos perfumados, né? A gente se arrumou para vir para cá. É muito legal isso. Mas às vezes o coração da gente tem uma mágoa, tem um ódio, sabe? Tem uma raiva. A gente tem um problema sério dentro da gente. E isso é horrível. É isso que o texto está falando. O texto fala assim: ainda que você se lave com salitre, ainda que você amontoe potassa, ainda que você faça um banho especial, ainda que você faça os descarregos da vida, o pecado continua. Tem um registro dos pecados. Todo pecado que a gente comete também é registrado. Só tem um jeito de resolver o problema do pecado. Só tem uma coisa que resolve esse problema. É o sangue de Jesus. Não tem outro jeito. Então, o texto fala assim: ainda que você se lave, ainda que você se tome banho, ainda que você faça todo um processo de higienização, o pecado não sai assim. O pecado continua registrado. Então, esses dois últimos textos que a gente leu, eles apresentam que tem um registro dos pecados. Então, o primeiro livro é o livro da vida, onde vai o nome. O segundo é o memorial, onde vai as boas obras. E o terceiro é onde vai as más obras. Os pecados, as rebeldias, as transgressões. E até os palavrões. Bom, vamos fazer o seguinte. Pessoal da mídia, pode colocar aí para a gente? É uma apresentação bem simples, tá? O foco não está na qualidade da apresentação, mas na qualidade do tema. Esse é o foco. Vocês sabem que o juízo final, quem veio aqui ontem, lembra? Ontem falamos sobre isso. O juízo final está dividido em 3 etapas. E 2 Coríntios 5, verso 10, fala que um dia todos os homens estarão diante de Deus para o juízo. Todo ser humano vai passar pelo juízo. Nenhuma pessoa ficará fora do juízo. E o texto é bem claro: todas as pessoas estarão diante de Deus. Todas, todas. Os brasileiros, os americanos, os chineses, os indianos, o povo do mundo árabe, os adventistas, os católicos, os evangélicos de outras igrejas, o espírita, o ateu, o agnóstico, o jovem, o adolescente, o adulto, todo mundo. O que é fiel e o que não é fiel, o que fuma e o que não fuma, o que bebe e o que não bebe, entendeu? Quem batizou e quem não batizou, todo mundo vai passar lá. Então ninguém vai escapar. Os pastores, os padres, os bispos, o papa, os sheiks, os ayatolás, o pai de santo, a mãe de santo, o filho do santo. Todo mundo, entendeu? Tem esse negócio. Político, artista, atletas, entendeu? Todo mundo. Não vai ficar, não tem ninguém que faz assim: não, eu estou fora disso aí. Não tem como ficar fora. O texto bíblico diz em 2 Coríntios 5, verso 10, que todas as pessoas estarão diante de Deus. Então, já que isso, nós não temos como fugir disso aí, é impossível. Então, já que nós vamos passar por isso, temos que nos preparar. E essa é a nossa intenção hoje. O juízo final aparece em 3 etapas. Esse texto aqui de Apocalipse 14, 6 e 7, apresenta a primeira etapa do juízo. E a primeira etapa diz: temei a Deus, dai-lhe glória e adorai aquele que fez os céus e a terra, porque chegou a hora do seu juízo. Aqui está resumido o texto. A gente leu ontem sobre isso. Então, nós estamos apresentando que o juízo final é dividido em 3 etapas. Primeiro, se investiga. Está vendo lá em cima a investigação? Primeiro vem a investigação. E depois vem a comprovação, que vai ser durante o milênio. Apocalipse 20, verso 4, fala de um julgamento que vai acontecer durante os 1000 anos. E os 1000 anos começam na volta de Cristo. E depois a terceira etapa será a etapa de execução. A execução, conforme está lá em Mateus 25, é quando Jesus vai dar as boas-vindas para os salvos e vai dar a sentença final para os perdidos.
Então o juízo final é dividido assim em 3 etapas. Primeiro se investiga, depois se comprova e depois se executa. Investigação, comprovação e execução. Assim a Bíblia Sagrada apresenta as 3 etapas do juízo. E é importante que a gente entenda os detalhes. Só meu amigo aí da técnica, esse PowerPoint, esse que vai aparecer agora na sequência, é de amanhã cedo. Então você vai ter que trocar pelo outro que está aí. E eu vou falando aqui sem nenhum problema. O que vem na sequência é o de amanhã cedo. O que você vai colocar aí chama Livros do Juízo. É o título, Livros do Juízo. Enquanto ele está trocando lá, lembra que o juízo é dividido em 3 etapas. Investigação, comprovação e execução. E lembra que nesse processo do juízo final, existem livros, como o texto lá de Daniel que a gente leu. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. E aí, nessa noite, nós já analisamos na Bíblia esses 3 livros. O primeiro livro da vida, o segundo livro memorial e o terceiro livro dos pecados, ou o livro da morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, esses são os 3 livros que a Bíblia nos faz entender, que nos leva a uma compreensão melhor e maior. Quando a gente fala do livro da vida, a gente tem vários detalhes sobre o livro da vida. Aí sim, muito obrigado. Muito obrigado. Posso avançar aqui, né? Sim, Senhor. Aí está. Então, o texto de lá de Daniel, que a gente mencionou, é abriram-se os livros. Avançando aqui, esse texto a gente já falou, nós já mostramos sobre ele. Agora, aí está a cena. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. O primeiro livro é o livro da vida, que nós já analisamos aqui. Eu posso clicar aqui, né? Vai ter que apontar para cá, é isso? Deixa eu voltar para ver se eu estou sob o controle. Estou sim, estou no controle. Não muito. Agora eu estou no controle, valeu, obrigado. Olha só. O livro da vida vai o nome da pessoa convertida e batizada. Eu queria que vocês falassem isso comigo, num coral. Vamos fazer um coral aqui, sem piano, sem playback. Vai lá. O que é que registra no livro da vida? O nome, convertida e batizada. Mais uma vez que o coral tem que ser ensaiado, né? Tem que ter um ensaio. De novo, 1, 2, 3. O nome da pessoa convertida e batizada. Mais uma vez, todo mundo. Eu sei que está bem cansadão aí, né? Mas não custa nada falar. Me dá essa moral aí, tá bom? Fala bem alto. 1, 2, 3, vai. O nome. Classe nota 10. Muito bom. Então, o livro da vida é onde vai isso daí. Agora, eu tenho uma pergunta. Se o nome da pessoa estiver no livro da vida, o nome dela pode ser riscado um dia, ou uma vez que o nome vai para o livro da vida, nunca mais sai? É uma boa pergunta, não é? É uma boa pergunta. O nome da pessoa que está no livro da vida, ok, ela é candidata à vida eterna, porque o nome está lá. Mas o nome pode ser riscado ou não? O que vocês acham? Quem acha que sim? Oh, quase todo mundo. Quem acha que não? Oh, tem alguns votos. Vamos ver? Abram a Bíblia em Êxodo. Se preparem. Se preparem para o impacto. Mas é o impacto esperança. Fique tranquilo. Vamos lá. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. E a gente vai ler o verso 33. Vamos começar do verso 32. Êxodo 32, verso 32 e verso 33. Deu para entender? Sim. Êxodo 32, verso 32 fala assim. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Opa! O negócio está ficando sério. Explicando essa conversa, Moisés fez uma oração intercessora em favor do povo. O povo havia cometido um pecado e Moisés foi diante de Deus e falou: Deus, eu represento o povo e eu vim aqui pedir para o Senhor perdoar o povo. Perdoa a igreja, perdoa a minha igreja, Senhor. Meu povo errou, falhou, pecou. O Senhor, eu te suplico, perdoa o meu povo.
E tem uma coisa, se o Senhor não perdoar o meu povo, então risca meu nome do teu livro. Rapaz, quero ver um pastor hoje em dia fazer uma oração dessa. É ou não é? Imagina o pastor falar assim, ou o Senhor perdoa a igreja inteira, ou eu também não quero ir para o céu. Bah, como diz no Rio Grande do Sul. É ou não é? Moisés falou isso, ou o Senhor perdoa o povo, ou me risca do teu livro. Aí Deus falou assim, ô Moisés, calma, vou te explicar. É assim, eu risco do meu livro quem pecar contra mim. Bom, daí piorou. Se for esse caso, nós estamos fritos. Está todo mundo frito. Porque a gente não peca o tempo todo. Então o nome já era. É isso? Não. Quando Deus fala assim para Moisés, eu risco do meu livro quem pecar contra mim, Deus está falando que tipo de pecado? É assim, a pessoa cometeu um erro ali na esquina, pronto, já riscou o nome. Errou na escola, pronto, já riscou o nome. Pisou na bola lá em casa, já... É assim? Não. Eu vou mostrar na Bíblia qual é o pecado que faz Deus tirar o nome da pessoa do livro da vida. Tem um pecado, por isso que ele fala, eu risco do meu livro quem pecar contra mim. Que pecado é esse? Vamos para Hebreus. Lá em Hebreus tem a resposta. Atenção pessoal do YouTube. Vamos para Hebreus, todo mundo para Hebreus. Hebreus vai nos tratar sobre isso. Capítulo 10. Hebreus está lá no finalzinho da Bíblia, você sabe, né? Já chegando ali no Apocalipse. Hebreus, capítulo de número 10. A gente vai ler a partir do verso 20. Vamos pegar aqui o versículo 26. Hebreus 10, verso 26. Diz assim o texto. Porque se viver... Posso ler? Todo mundo achou? Ok. Ainda não? Sim, já. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, verso 27, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Aqui está dizendo qual é o pecado que faz com que o nome seja riscado do livro da vida. O verso 26 responde. Voltemos para o 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de ter recebido o conhecimento da verdade. Percebeu? Ou seja, não é a pessoa também que peca na ignorância. É a pessoa que pratica o pecado deliberado, depois de ter tido pleno conhecimento da verdade. É assim que fala o texto, ok? Então isso quer dizer o seguinte, quando eu tenho pleno conhecimento da verdade, e eu permaneço no pecado de forma deliberada, aí eu não tenho perdão. Por que eu não tenho perdão? Porque eu permaneço no pecado. E o pecado que você permanece se torna uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Vou explicar melhor. O pecado que faz Deus riscar o nome da pessoa do livro da vida é o pecado contra o Espírito Santo. E que pecado é esse? Vamos lá. Conversa comigo, me responda algumas perguntinhas, irmãos. Todo pecado tem perdão? Sim ou não? Cuidado que é uma pergunta, parece simplória, mas não, hein? Todo pecado tem perdão? Sim ou não? Olhem para mim, olhem para mim. Todo pecado tem perdão? Sim ou não? Você viu que a igreja está dividida? Sim ou não? Vamos fazer uma lista então de pecados? Vai lá. Adultério é pecado? Adultério é pecado? Tem perdão? Mentira é pecado? Tem perdão? Roubo é pecado? Tem perdão? E a gente pode ficar fazendo a lista aqui a noite inteira. Então, tem algum que você conheça que não tem perdão? Mas que pecado é esse contra o Espírito Santo? É xingar? É rasgar a Bíblia? É botar fogo na igreja? É dar um soco em alguém? Que pecado é esse que a gente chama? Aí que eu quero chegar. É aí que nós queremos chegar. Então vamos lá, irmãos. Resposta bíblica. Todo pecado tem perdão? Sim, Senhor, todo pecado tem perdão. Mas poderá não ter. E aí entra no que vocês estão falando. Por isso que a pergunta
ela exige uma resposta bem pensada, baseada na Bíblia. Vamos lá, de novo. Todo pecado tem perdão? Sim, sim, todo. Todo. Pode pensar no que você quiser aí. Todo pecado tem perdão. Mas poderá não ter. Exemplo, vamos voltar para o primeiro da nossa lista. Adultério. É pecado? É. Tem perdão? Tem. Mas poderá não ter. Mentira é pecado? É. Tem perdão? Tem. Mas poderá não ter. E por que poderá não ter? Qual é o ponto aí? O que define isso? É se a pessoa se arrependeu, confessou e abandonou. Ou seja, se a pessoa permanecer no pecado, permanece naquele pecado, qualquer pecado, se ela permanece naquele ali, e não se arrepende, não abandona, não muda de vida, e permanece naquele ali a vida inteira, esse pecado não vai ter perdão, porque a pessoa não se arrependeu. E quem nos faz arrepender é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo toca, a gente escuta a voz dele, mas não muda, não se arrepende, não se converte, não abandona, não faz nada. Então aquele pecado não tem perdão, porque você não se arrependeu e não ouviu a voz do Espírito Santo. Por isso que aquele pecado que tinha perdão e que tem perdão, ele poderá não ter, porque você não quer abandonar o pecado. Então por isso que vai ter surpresa no céu. No céu você vai perceber que tem gente que não vai chegar lá, pessoa que frequentou a igreja a vida inteira. É que tinha um pecadinho de estimação. Não tem o animalzinho de estimação? Tem muitos que tem um pecadinho de estimação. É assim, a pessoa está na igreja, aparentemente está tudo bem, aparentemente a pessoa participa, ela se envolve, ela canta, ela prega, ela ora, ela ajuda aqui, ajuda ali, dá cesta básica, ajuda no Natal, ajuda na Páscoa, ajuda não sei aonde, ajuda os pobres, ajuda não sei mais quem, mas tem um pecado de estimação. Cuidado, isso é um câncer. E aí é o problema. É isso que Deus falou para Moisés. Moisés falou: Senhor, perdoa o meu povo. Se o Senhor não perdoar, me risca do teu livro. Deus falou: oi, Moisés, calma aí. Eu só risco do meu livro quem pecar contra mim. Aí fomos para Hebreus. Hebreus falou assim: é o pecado deliberado. E se você vai para Mateus 12, do verso 31 em diante, você vai descobrir que o pecado deliberado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é aquele pecado que a pessoa não se arrepende, o Espírito Santo toca, fala, insiste, e você não quer. E algumas pessoas, quando escutam uma mensagem que é mais provocativa, tem gente que levanta e vai embora, não quer ouvir a mensagem. Já vi gente assim. Não, essa mensagem não quero ouvir, levanta e vai embora. E ela é livre para fazer isso. Mas eu estou dando um exemplo de que temos que tomar alguns cuidados. Entendeu? Então é isso que a gente leu aqui no texto. Então a pergunta inicial foi: o nome de uma pessoa pode ser riscado do livro da vida? Pode. Então vejamos. E se o nome de uma pessoa não estiver no livro da vida? Bom, se o nome estiver no livro da vida, significa que ela é candidata ao céu. Mas se o nome da pessoa não estiver no livro da vida, essa pessoa não vai para o céu. O texto é Apocalipse 20, verso 15. Vamos dar uma lidinha lá rapidinho? Vamos para lá, vamos para Apocalipse. Capítulo 20, verso 15. Olha isso como é muito importante. Apocalipse 20, verso 15, fala assim. Apocalipse 20, verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É um texto duro, né? Mas é uma realidade. O nome pode ser riscado do livro da vida? Sim, nós já falamos sobre isso. Então, a grande notícia é: as inscrições estão abertas. E estão abertas para todos. A mensagem de Deus é para todos. A salvação é para todos. A graça é para todos. O perdão é para todos. A decisão deve ser de cada um, individualmente. Então, para o seu nome estar no livro da vida, é preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Qual que é a diferença de aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Aceitar Jesus como Salvador é assim: você vem para Jesus como você está. Do jeitão que você está, do jeitão que você está. Não precisa mudar nada, do jeitão que você é. Você aceita Jesus, pronto, Ele é o seu Salvador, Ele te aceita. Mas é preciso aceitá-lo como Senhor. Ou seja, tem que ter uma vida de obediência. E aceitá-lo como Senhor é obedecer os seus mandamentos. Por isso é importante aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Como Salvador e como Senhor. E se batizar.
Muitas pessoas falam assim, eu até aceito Jesus, mas batizar não. É igual aquele que fala assim, eu quero morar junto com você, mas casar não. Quero só ficar juntinho aqui, mas casar não. Por que casar não? Qual o problema? Você não ama? Amo, então casa, ué. Então, eu não amo Jesus? Amo, então me batizo, pronto. É o que vocês vão fazer daqui a pouco. Jesus foi batizado também para ser nosso modelo, nosso exemplo. Agora, o livro memorial. O livro memorial é o livro das boas obras. O que Deus anota lá? Anota toda tentação resistida. Sabe quando você é tentado e você resiste? Você fala assim, hoje eu resisti. Hoje eu resisti, né? Então, quando você resistir a uma tentação, Deus anota lá em cima. Resistiu à tentação? Lá na 13 de maio, resistiu. Lá na Ibirapuera, resistiu à tentação. Foi na pizzaria e resistiu à tentação. Não de comer a pizza, e de outras coisas. Eu estou dizendo assim, ambientes que muitas vezes a pessoa vai e às vezes tem uma tentaçãozinha por ali e tal, e etc e tal. E não é só tentação de mulher e de homem, não. É tentação em todos os sentidos. Desonestidade, entendeu? Tudo. Tem um monte de coisa envolvida aí. Então, toda tentação resistida. No shopping, na rua, no avião, no hotel, no meio da rua, no campo de futebol, no spa, na piscina, sei lá onde, na caminhada, na academia, onde você for. Toda tentação resistida. Deus anota. Amém. Resistiu. Amém. Mas Deus também anota quando você vence. Porque vem a tentação, você resiste. Vem de novo, resiste. Vem de novo, resiste. Mas chega uma hora que tem que vencer esse negócio. Então, todo mal vencido, Deus anota. Depois, toda palavra de compaixão. Isso é muito lindo. Palavra de compaixão. Sabe quando você fala uma palavra boa para uma pessoa? A pessoa está mal e você tem uma palavra de ânimo, de esperança, de paz, de fortalecimento. Você dá um sorriso para alguém, um abraço, um aperto de mão. Essas coisas que aparentemente são pequenas, para Deus são grandes, sabe? Então Deus usa pessoas para ajudar as outras. E às vezes a ajuda não é só financeira, é uma ajuda muitas vezes com um pequeno gesto. Então toda palavra de compaixão, Deus anota no livro dele. Só voltando um pouquinho aqui. Todo ato de sacrifício. Quando você tem que fazer um certo sacrifício para se manter no caminho de Deus, na fé, na igreja, para você andar com Cristo. Às vezes tem gente que faz um sacrifício, porque é o único da casa, é o único da empresa, sabe? É o único da escola, e é o único da turma. Então você enfrenta umas barreiras. E Deus está vendo tudo isso. Todo ato de sacrifício e todo sofrimento suportado, no sentido de que você suporta para ficar firme com Deus e para se preparar para o céu. E tem mais. Cada palavra de eterna compaixão, os atos de sacrifício e a tristeza suportada por amor a Cristo são registrados no livro de Deus. São atos de compaixão e de amor. Tudo isso Deus anota no seu livro. É bonito, né? Tem coisas que as pessoas fazem que ninguém sabe que foi ela ou foram elas que fizeram. Tem coisas na igreja, por exemplo, na igreja, sabe o que aparece? O que acontece aqui na frente. Mas para acontecer aqui na frente, tem todo um movimento nos bastidores, que muitas vezes ninguém sabe, e tem pessoas aqui, mulheres e homens, que fazem um trabalho anônimo. Nunca foram mencionados e nunca foram elogiados publicamente, e a pessoa faz um trabalho com tanto esmero e com tanto carinho que às vezes a pessoa pode até falar assim, puxa, mas ninguém nunca me fala nada, nunca reconhece. E acontece isso, né? Numa empresa, até em casa, entre marido e mulher, ou na igreja, ou em qualquer outro ambiente. Deixa eu dizer uma coisa para todo mundo aqui. Mesmo que ninguém veja e mesmo que ninguém reconheça, Deus está vendo, está registrando, e você será reconhecido. Deus não deixa escapar nada disso. Tenha certeza disso.
Faça a sua parte, mesmo que alguém não te retribua. Faça a sua parte. E deixa que Deus coordenará todas as coisas. É isso. Atos de compaixão e de amor. Resistência à tentação e vencimento do mal. Cada tentação resistida, cada mal vencido, são cuidadosamente anotados. Que tremendo isso. Vocês não vibram com isso? Eu vibro com isso. Acho isso maravilhoso. E esse texto é para você escrever na tua Bíblia e nunca mais esquecer. Leve esse texto no seu coração para o resto da sua vida. É o Salmo 56, verso 8, que diz assim: Deus conta os seus passos. Quem é que conta o passo do outro? Ninguém, né? Ninguém, só Deus. Esse contar os passos significa que Deus acompanha o nosso dia a dia. Que Deus está com a gente. Deus está com você o tempo todo. Esse contar os passos quer dizer, Deus está com você. Você não está abandonado, você não está sozinho, você não foi deixado para trás. Deus não te abandonou, Deus te conhece, Deus te ama. Ele está com você o tempo todo, desde que você levanta até quando você vai deitar. O texto fala que Deus conta os seus passos nos momentos mais difíceis. Quando você tem a sensação de que está sozinho, quando você tem a sensação de que foi abandonada, quando você tem a sensação de que está remando sozinha ou sozinho. Não está. Deus está com você. Diga amém. Deus está com você. E número 2, o 1 e o 2 fazem parte do mesmo verso, viu? Então veja, todas as suas lágrimas são recolhidas. É uma figura de linguagem. Recolhidas, isso não é literal. Mas veja, todas as suas lágrimas são escritas, aí sim, no livro de Deus. Isso quer dizer o quê? Que Deus não está alheio ao sofrimento das pessoas. Deus está acompanhando cada um. Tanto de cada um que está aqui, quanto aqueles que estão no meio de uma guerra, quanto aqueles que estão no meio de uma invasão, quanto aqueles que estão no meio de uma crise, ou em outra situação qualquer, ou aquele que está numa situação aparentemente boa, mas está passando por um momento difícil. Então Deus, Ele acompanha e anota e registra cada lágrima derramada. Não é confortador saber que Deus está com você naquelas madrugadas? Já passou por uma madrugada que parecia que não tinha fim? Que parecia que não ia acabar? No hospital, em casa, na empresa. Já passou uma noite dormindo dentro do carro? Num momento difícil? Já passou por uma situação que a dor era tão grande que você olhava para o relógio toda hora e não passava o tempo? E toma um remédio, não resolve. E toma outro, não resolve. E liga a televisão, não resolve. E vai para a internet, não resolve. Você deita de um lado, não vai. Deita do outro, não vai. Você bebe água, vai ao banheiro, levanta de novo, vai para cá, vai para lá. Não passa o tempo, a angústia não vai embora e parece que o Satanás está ali. Não está. Deus está com você. Por isso que você está aqui hoje. Todas as lágrimas são escritas no livro de Deus. Tudo isso é o livro memorial. Temos que falar desse. Eu não queria falar sobre esse, mas tem que falar. Porque isso envolve a mim e a vocês também. O livro da morte é o livro das más obras. Então ali Deus anota toda a palavra frívola. E também toda má palavra. Todo ato egoísta. Todo ato egoísta. Todo dever não cumprido. E todo pecado secreto. Eu vou deixar um pouquinho ali para você olhar melhor na lista. Porque é bom que a gente tenha esse entendimento. Olha só. Palavra frívola, má palavra, ato egoísta, dever não cumprido, pecado secreto. Eu conheço pessoas que um dia foram a alguma igreja, em algum lugar, não é aqui, com certeza, mas a pessoa disse, olha, me falaram tal coisa que me feriu tanto que eu nunca mais voltei nessa igreja. Sabe assim? Às vezes a pessoa que falou nem tinha essa intenção,
Mas a pessoa, às vezes, sem querer, acaba falando uma coisa. Uma vez, uma pessoa se aproximou de mim e falou assim: eu vim aqui para pedir perdão para você. Eu falei: e perdão por quê? Não, porque um dia eu falei mal de você porque você passou por mim e não me cumprimentou. Achei você muito prepotente, muito orgulhoso. E eu não estava nem pensando nisso. Eu não imaginava que eu tinha esse problema com essa pessoa. Mas na cabeça dela, isso era o fim do mundo. Como é que pode esse camarada cumprimentou todo mundo e não a mim? E ela se sentiu super ofendida. Vê como são as coisas? Então, às vezes, você pode ofender alguém sem querer ofender e sem saber que você o fez. Então, Deus sabe julgar as coisas. Deus sabe quando é intencional e quando não é. Deus conhece os motivos do coração. Os motivos que levam uma pessoa a fazer algumas coisas. Tem gente que faz a coisa certa por motivos errados. E tem gente que faz a coisa errada por motivos certos. É muito curioso tudo isso. Então, essa é a lista. Mas a lista não para por aí, mas eu também não vou ficar aqui o tempo todo falando disso. Apenas mais um ou dois aqui. O pecado e suas consequências. Todos os pecados, incluindo os mais secretos, serão revelados no dia do juízo. Caso não sejam confessados e abandonados. Porque se forem confessados e abandonados, zerou. Tudo é registrado. Toda má palavra, todo ato egoísta, todo dever não cumprido, todo pecado secreto, juntamente com toda artificiosa hipocrisia, tudo isso está escrito nos livros do céu com terrível exatidão. E tem mais. Deus tem um exato catálogo de toda avaliação injusta e todo negócio desonesto. Somos responsáveis não somente pelo que temos feito, mas pelo que deixamos de fazer, por caracteres não desenvolvidos e oportunidades não aproveitadas. Mas tem uma boa notícia. Tem uma excelente notícia. Atenção, senhoras e senhores. Atenção, amigos do YouTube. Alegrem-se. Nós temos um advogado. Gente, eu caprichei tanto para falar isso. E o amém saiu tão fraco. Eu caprichei tanto. Na minha mente eu falei, vou fazer isso aqui, vai dar certo. Vou repetir. Eu tenho uma boa notícia. Uma grande notícia. Nós temos um advogado. Aí sim. E esse advogado é Jesus. Então aí está ele. Ele intercede por nós. E se você confiar nele, vai dar tudo certo. Mas cuidado, não brinque com o pecado, tá? Não brinca com o pecado, hein? E se você se perder um dia, não vai dizer que não te avisei. Então, mas Jesus é o nosso advogado. Está na hora, chegou a hora da gente tomar uma decisão ao lado de Jesus. Chegou a hora da gente fazer uma decisão sincera, completa, verdadeira. Eu termino lendo o último verso de hoje. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Versículos 15 e 16. Esse é o último texto de hoje. Marcos 16, versos 15 e 16. Está escrito assim: E disse Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado.
É assim. Você pode ter cometido 1 milhão de pecados. Estou exagerando, claro. 1 milhão de pecados. E todos eles estão registrados no céu. Mas toda vez que você se arrepende do pecado, na frente de cada pecado é escrito perdoado. Se você pecou 1 milhão de vezes e se arrependeu 1 milhão de vezes, vai estar escrito na frente de cada um, 1 milhão de vezes perdoado. E quando Deus perdoa, Ele esquece. Não importa o pecado que você já cometeu. Se você se arrepender e confessar a Deus, Deus perdoa você. E na frente do registro do pecado estará escrito perdoado. E o perdão anula o pecado. Aí entra o verso bíblico de Jesus que disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça. É nesse contexto. Isso é animador, isso é motivador. Quer dizer que eu posso ser salvo então? E você também, amém? É preciso arrependimento, confissão e abandono. Quando uma pessoa se arrepende, confessa e abandona, sabe o que ela tem que fazer? Entrar no batistério e sepultar a velha vida. Quando uma pessoa entra no batistério para sepultar a velha vida, é um símbolo e um sinal público de que ela está virando uma página, de que ela está começando outra vez. O que acontece embaixo da água do batismo, ninguém sabe. A água é comum, é uma água como qualquer outra, H2O. Não é água mágica, nem água ungida, nem água milagrosa, não tem isso. É uma água comum ali. Mas o segredo não está na água. O segredo está na decisão que você tomou, de se arrepender, confessar, abandonar e sepultar a velha vida. O sepultamento ali é apenas um ato simbólico. Os pecados de quem se batiza não ficam lá dentro. Se ficasse, coitado do último que... Você batiza 100 pessoas, o último que entrar está perdido. E coitado do pastor que fica lá o tempo todo. Então, o pecado não fica lá dentro. O pecado é perdoado pela graça de Deus. O que acontece ali é um símbolo público de que você aceitou Jesus e está mudando de vida. Mas tem uma coisa que eu preciso falar para vocês. E vocês vão vibrar do que eu vou dizer. Vou abrir a calculadora para falar o que eu quero dizer agora. Vou mostrar para você na calculadora, porque temos que fazer uma conta. Quantos pecados você acha que uma pessoa pratica num dia? Estou falando de nós, mas estou falando do mundo em geral lá fora. Quantos pecados você acha que uma pessoa comete num dia? Em pensamentos, em palavras e atos. Acham que mais de 100 ou menos de 100? Mais de 100. Vamos usar de misericórdia e vamos botar 100, só para fazer o cálculo. Vamos botar 100 só para misericórdia, né? Porque alguns pecam desde que acordam até quando vai dormir, mas vamos botar 100 para padronizar aí. 100. A pessoa peca 100 vezes por dia, só por um exemplo. Então, numa semana, 100 vezes 7, ela peca quantas vezes? 700. Numa semana. Mas um mês tem 4 semanas. Então, se eu multiplicar por 4, ela no mês vai pecar 2.800 vezes. Mas o ano tem 12 meses. Se eu multiplicar por 12, então ela vai ter quanto? Perder a conta, né? Por isso que é bom a calculadora. É 100 por dia. Na semana, 700. No mês, vezes 4, ela é 2.800. Vezes 12,
33.600 em um ano. Mas suponhamos que o nosso personagem aqui da história tenha 50 anos de idade. Vezes 50. 1.680.000. O cara vai curvando assim já, né? O peso está muito grande, não está? Aí o que acontece? Aí você vem aqui em Moema e você estuda a Bíblia com Roberto Roberti pela internet e assiste uma classe bíblica com o pastor Robson e escuta o sermão do pastor Cristiano e vai para a classe de juvenis com o pastor Gabriel. E aí você estuda a Bíblia, vem para a semana de colheita, a semana de evangelismo e você fala, quer saber? Quero mudar de vida, quero aceitar Jesus, vou parar com esse negócio, vou mudar a minha vida a partir de agora e eu quero me batizar. Muito bem, aí você aceitou Jesus e você quer se batizar. Ótimo, então você é preparado devidamente para o batismo. Chega o dia do batismo, aí você põe uma túnica bonita como essa e você fala, eu quero me batizar. Então você vem aqui e você vai entrar no batistério para se batizar. E o pastor Estevão já está aqui, e o pastor Gabriel também já está aqui, e pode entrar, pode entrar. E eles já entram no batistério e sabe o que vai acontecer aqui dentro? Olha o que vai acontecer aqui dentro. A pessoa tem, nosso personagem daqui da matemática do pecado aqui, tem 50 anos, um exemplo, não é, nenhum de vocês tem isso aí. Mas a pessoa entra aqui com essa multidão de pecados. Aí entra ali, aí o pastor vai receber você aqui no batistério e ele vai levantar a mão no alto da sua cabeça e vai dizer assim, fulano de tal, você aceitou Jesus como seu salvador, você se arrependeu dos seus pecados e você hoje vai nascer de novo. E conforme essa decisão que você tomou para o perdão de todos os seus pecados, eu, como ministro do Evangelho, batizo você segundo a ordem de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Aí ele pega você pelos braços assim e sepulta você assim, ó, põe lá embaixo da água, tem que enterrar tudo. aí sepultou. Aí o pastor levanta você e você ressuscita para uma nova vida. E sabe o que acontece ali dentro? Essa multidão de pecados, quando você fizer isso, você recebe o perdão e você recebe uma folha em branco para começar uma vida nova, começar tudo de novo. Você zerou, está perdoado, está resgatado, lavado, remido pelo sangue de Jesus. É isso. Por isso que é uma luta para batizar uma pessoa, porque o capeta não quer. O capeta não quer. Ele vai tentar te segurar ao máximo, para você não receber essa bênção. Mas ele está derrotado em nome de Jesus. E é por isso que essa noite nós temos aqui 5 pessoas que vão fazer exatamente isso, que vão começar uma vida nova. Messias e Ana Beatriz, venham. Uma salva de palmas para eles. Pode ir por ali. Messias e Ana Beatriz vão fazer exatamente o que a gente acabou de estudar. Agora o sermão sai da teoria e o sermão vira prática ali dentro. E vocês vão assistir isso daí. Vão assistir isso daí. O que eu acabei de pregar essa noite. Ah, e tem uma coisa que eu vou falar só quando eles entrarem, que já vai servir para vocês também. Sabe o que vai acontecer aqui? Quando os pastores batizarem eles, aí o anjo do Senhor, que já está aqui, já chegou, está aqui, ele vai anotar no livro da vida o nome do Messias e o nome da Ana Beatriz. Bora ver como é que funciona isso aqui. Esse aqui é o pastor Estevão. Ele é o pastor ministerial da Associação Paulistana, é diretor de mordomia cristã, é um homem de Deus com muita experiência.
e ele vai fazer os batismos hoje também. Ao seu lado está o pastor Gabriel, que é queridíssimo aqui, dos jovens, dos adolescentes, dos adultos, de todo mundo, e ele também vai fazer os batismos. E vamos começar a declaração pelo senhor, pastor? Sim, senhor. Obrigado. Messias e Ana, vocês um dia conheceram a Jesus, estudaram a Bíblia, se apaixonaram por Cristo, e esse resultado vem começar uma nova vida aqui, neste tanque, diante de tantas pessoas, diante dos familiares de vocês, diante dos seus pastores, mas principalmente diante do céu, do seu Senhor e Salvador Cristo Jesus. É uma grande noite, não é? Uma grande noite. Sim, por favor, vamos chamar a família do Messias e da Ana, aqueles que desejarem vir, por favor, venham aqui assistir bem pertinho esse momento histórico de celebração. Como é o nome da pequena? Maria Eloá. É a única? Tudo bem. Maria Eloá. Os filhos são a herança do Senhor, né? Louvado seja Deus pela família de vocês. Sejam bem-vindos. Vamos lá então? Tudo bem? A outra fica livre para você colocar na sua cabeça, tá bom? E não se esqueça, eu vou mergulhar você bem tranquilamente. Tá bom. Legal? Ana e Messias, eu e o pastor Gabriel Saura temos a alegria imensa de participar deste momento junto com vocês. E nessa noite memorável, nós erguemos as nossas mãos sobre as suas cabeças para dizer e declarar que vocês são amados por Jesus. E nesta noite, como ministros do seu Evangelho, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão de todos os seus pecados em Cristo Jesus. Amém. Amém. Olha o momento que eu falei. Olha lá, sepultou. Agora vai ela, sepultou a velha vida, ressuscitou. Amém. Podem se aproximar para cumprimentar. Fiquem à vontade. Que lindo momento, né? Lindo momento, emocionante. Dá até vontade de batizar de novo. Não dá não? Dá vontade. Foi lindo, pastores. Obrigado. Essa é uma festa que acontece na terra e acontece no céu. E agora nós vamos chamar mais um casal. Por favor, Ariel e Cristiane. Não, Rafaela e Ariel, desculpe. Cristiane não. Rafaela e Ariel. Por favor, sejam bem-vindos. Tudo bem, né? Parabéns. Já vamos aproveitar e chamar a família já para vir aqui à frente. Podem passar por ali. Espera um pouquinho só. Espera só um pouquinho. E a família em seguida já pode vir aqui em cima também para acompanhar atentamente esse momento do batismo de Ariel e da Rafa. Pode, por favor, pode. Enquanto eles estão sendo batizados, a gente se alegra com eles, comemora com eles, mas também ora por eles, para que eles tenham força do Senhor para continuarem essa caminhada até a volta de Jesus. E aqueles que não se batizaram ainda, aproveitem essa noite para tomar uma decisão. Daqui a pouco nós vamos orar por aqueles que querem se preparar para um futuro batismo. Tá bom? Então agora sim, está entrando a Rafaela e o Ariel.
Eu conheço a Rafaela há muito tempo, quando ela era bem pequenininha. A história dela, da família, né? Né, irmã? E aí, foi momentos muito bons foram, né? Deus seja louvado, né? E hoje estamos aqui para comemorar, louvar a Deus pela decisão dela e do esposo. Tá feliz? Muito. Muito feliz. Feliz? Bastante. Amém. Deus seja louvado. Pastor. Rafaela, Ariel, parabéns pela decisão de vocês. E porque um dia vocês conheceram a Jesus e escolheram entregar a vida para Ele, decidiram segui-lo. Hoje eu e o pastor Estevão, como ministro do Evangelho, para perdão dos seus pecados, para que os seus nomes sejam escritos no livro da vida, batizamos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, amém. Que maravilha. Que maravilha. Deus seja louvado. Parabéns para o casal e para a família toda por essa linda entrega, por essa linda decisão e esse lindo testemunho. Uma perguntinha: alguém aqui gostaria que eu orasse por você para que um dia você também se batizasse? Levante a mão. Amém, amém. Daqui a pouquinho a gente vai ter esse momento de oração juntos aqui. Daqui a pouquinho, para encerrar. Enquanto eles estão ali abraçando e se alegrando, agora sim, quero chamar a Cristiane para vir aqui. Primeiro vem aqui ao meu lado, Cristiane, depois, enquanto eles finalizam ali, e a gente já vai aqui conversando com você. Tudo bem, né? Bem, tudo bem. Você hoje está virando uma página. Com certeza. Já era para ter virado muito antes. E agora vai receber uma página em branco para escrever uma nova história. Amém. Se Deus quiser. Roberto, vem cá, por favor. Eu não vou fazer aquilo lá não, viu? Aquilo lá. Não vou fazer aquilo lá não. Mas o Roberto é um missionário digital, faz um trabalho lindo nas redes sociais. E esse é um dos frutos. E os outros também são frutos. E a gente faz aqui uma parceria. Deus tem te usado muito, Roberto. E usado os pastores aqui, a igreja. É um conjunto, né? Eu queria que você acompanhasse a Cristiane ali no batistério, por favor. E a família dela, por favor, venha aqui também para acompanhar de pertinho esse momento precioso. Que momento maravilhoso, né? Pastor, chega mais perto. É maravilhoso estar aí batizando as pessoas. Olha, é sempre uma experiência, a gente nunca se acostuma, é uma coisa de Deus, é um privilégio, talvez o mais alto privilégio que alguém pode ser chamado para fazer, batizar pessoas em nome de Jesus, que é um privilégio muito grande. E pastor, que lindo o pastor dizer isso, né? Que ele se sente honrado, feliz por cumprir essa missão maravilhosa. Amém. Cristiane, parabéns, viu? Saiba que essa é a melhor decisão que alguém pode tomar na vida. Seguir Jesus. É Ele quem cura nossos traumas, sara nossas feridas, concede pra gente uma nova vida. E hoje você está recebendo uma nova vida de Jesus. E porque um dia você escolheu seguir a Jesus e se entregar a Ele, para que os seus pecados sejam perdoados, para que o seu nome seja inscrito no livro da vida do Cordeiro. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, amém. Amém, amém, amém. Parabéns, Cristiane.
Parabéns para a família. O cartão de hoje teve como título Inscrições Abertas, que é também o título da mensagem que eu preguei. Enquanto eles estão ali abraçando a Cris, eu quero falar com os internautas. Você que nos assistiu até agora, você que ouviu essa mensagem bíblica, eu pergunto: você quer também ter o seu nome no livro da vida? Você também deseja se inscrever para ir para o céu? Deseja aceitar Jesus como seu Salvador e passar pelas águas batismais? Se você assim deseja, escreva aqui nos comentários dizendo: eu aceito, eu desejo, eu quero me batizar. É só escrever aqui nos comentários e a nossa equipe vai fazer contato com você, para que você também se prepare e em breve seja batizado também, começando assim uma nova vida. Que Deus te abençoe e te fortaleça hoje e sempre. Amém.